Oi, pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho de uma coisa que é a introdução à composição, né? Vocês viram as ferramentas de seleção, elas vão possibilitar o corte, né, de imagens, seleção de objetos, seleção de pessoas e tudo mais, mas aí vocês vão precisar fazer algumas coisas com isso e uma delas é a composição, né? Para aprender a compor isso dentro das imagens. Bom, eu estou aqui no Photoshop e vocês vão ter acesso a essas imagens que estão aqui, ó, que é a Walmart 1, o Walmart 2 e o Walmart 3. Então, dentro dessas três imagens aqui, a gente tem essa primeira, que é essa parede que tem aqui, que é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Então, vou tirar os meus layers aqui. Era essa parede que você tem aqui. Então, qual que é o problema dessa parede? Na verdade, eu já cortei a minha, a minha imagem, né? Eu usei aqui a caneta para recortar a minha imagem, daí depois vocês podem fazer isso para vocês poderem acompanhar. Então, qual que é o grande lance aqui? Eu quero encaixar esse quadro que está aqui, você também poderia pegar esse quadro que está aqui, enfim, colocar um outro quadro da sua escolha, não tem problema nenhum, tá? Mas eu quero pegar esse quadro que está aqui e colocar nessa parede que está aqui. Beleza? Então, como eu posso fazer isso de uma maneira que fique absolutamente natural e real? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é recortar esse quadro que está aqui, tá bom? Então, eu vou puxando ele aqui, ó, vou fazer bem devagarzinho. Então, se quiser, você pode usar a caneta, faz como vocês preferirem aqui, né? Sem problema nenhum, é bem rapidinho. Então, tudo que eu tenho que fazer, já que é um objeto sólido e simples, para usar a caneta, bem tranquilo. Então, botão na direita, né, fazer a seleção, é a seleçãozinha com pouca, pouca suavidade, e aí criar a minha máscara, já que eu agora trabalho, né, a gente sabe, a gente só trabalha com máscaras, não trabalha de maneira destrutiva. Então tá bom, então fiz aqui a minha imagem, tá tudo certinho, vou clicar aqui para não ficar com a clicada em cima da máscara nem nada disso, e vou puxar essa imagem que está aqui para dentro da minha imagem número 1. Então vamos lá. Então, com a ferramenta de mover, é só você clicar em cima da imagem e arrastar para dentro da imagem 1. Pronto, cheguei aqui, posiciono ela onde eu quero soltar, solto ela e aí o Photoshop vai copiar e colar. Então tá bom. Então o primeiro problema que a gente detecta aqui na imagem é o tamanho do quadro, né, que está completamente desproporcional ao tamanho, não está exatamente como eu gostaria que estivesse. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, de cara, é trabalhar no tamanho. Eu vou fechar essas outras coisas que estão aqui, porque eu não vou usar mais essa Walmart 2, não vou usar o Walmart 3, né, e não vou usar esse cara aqui, eu já também não vou usar mais. E depois a gente vai ver essas outras imagens que a gente tem aqui. Bom, tudo bem. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou redimensionar o tamanho, né? Como eu tenho aqui uma imagem que eu tenho que está grande demais e eu quero que ela fique menor, então eu não vou ter problema, por exemplo, se eu usar um transformar aqui, um free transform, por exemplo, que é bem facinho, né? Ou Ctrl T, né? Não preciso usar o atalho inteiro. Como eu transformei uma imagem inteira, então não estou pegando só a máscara, ele está pegando toda a minha imagem, por isso que ele aparece grandão assim. Então, no Photoshop novo, se eu não segurar nada, ele já faz na proporção para mim automaticamente. No Photoshop, nos outros Photoshops, nas versões anteriores, você tem que segurar o Shift para essa proporção ficar correta, tá? Então, se você tiver com o Photoshop novo, segura o Shift. Não segura o Shift, pode fazer direto, que ele vai fazer, ó, na proporção. Agora, se você tiver com o Photoshop mais antigo, uma versão do tipo do 2017 para trás, você vai ter que segurar o Shift para você poder fazer essa transformação na proporção. É importante, porque se você não fizer a transformação na proporção, o que pode acontecer? Você vai achatar o seu quadro, ele vai ficar desproporcional, vai ficar horroroso. Então isso eu não quero que aconteça. Então eu quero que você transforme o quadro, diminua ele no tamanho proporcional. Então eu vou diminuir ele no tamanho proporcional, vou colocar na minha parede aqui, num lugar mais ou menos parecido com o que eu acho que eu tenho que colocar. Vou colocar ele aqui, né, mais ou menos nessa posição. Assim, acho que aqui tá bacana. Aqui. Maravilha. Dei aqui um ok, tá tudo certo. Então, meu quadro vai encaixar aqui na parede. Né? Ele sumiu aqui temporariamente, mas daqui a pouco ele volta. É... Por enquanto, cadê o meu quadro? Tá aqui. Pega aqui o quadro de novo. O Photoshop deu problema. Vamos, traz de novo o quadro. Não estou alterando a proporção. Né? Tá ok. Maravilha. Vai
transformar bonitinho, arrasta lá, legal, maravilha. Tudo bem? Então qual que é o problema mais evidente que a gente vê aqui? Essa diferença, por exemplo, de cor que eu tenho do quadro para a parede, né? O quadro parece de uma cor, né? O branco parece completamente diferente desse branco dessa parede que está aqui. Então esse é o nosso primeiro problema. O segundo problema é que os pretos desse quadro não são parecidos com os pretos que a gente tem aqui na imagem. Então ele parece ser um pouco diferente. Então a gente pode ajustar tudo isso, por exemplo, no olho. Se você quiser ajustar tudo isso no olho, pode ficar à vontade. Mas a maneira como a gente tem que ajustar tem que ser um ajuste técnico, um ajuste que possibilite que você visualize onde está o problema, para daí você conseguir acertar de maneira técnica e não só no achismo, não só no olho. Porque se você fizer isso no olho, você pode até chegar no resultado que você quer, né? De repente você vai lá e abre aí, sei lá, curvas, e aí você tenta ajeitar isso no olho, né? Pega aqui cor por cor e vai ajeitando no olho, né? Vai pegando aqui o red, vai pegando o green, vai pegando o blue e vai ajeitando no olho. Então, por exemplo, se você tiver aqui no caso, até que é uma cor vermelha, né? Então, se você quiser ajeitar no vermelho, maravilha, né? Se você pegar aqui a cor vermelha e quiser ajeitar, tudo bem. Então, aqui, por exemplo, se você tivesse verde ou azul, você teria layers prontos. Se você tivesse, por exemplo, magenta, o magenta é a cor contrária ao verde, o amarelo é a cor contrária ao azul e o ciano é a cor contrária, né, do vermelho. Então, você tiver essas cores, você consegue ajustar aqui pelo curvas. Então, mas esse não é o método que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês de uma outra maneira. Você pode até usar aí outras ferramentas, né? Ele tem aqui, por exemplo, o Selective Color, que você poderia usar, né? Então, você tem várias maneiras de você fazer esse ajuste de cor da maneira como você quiser. Então, se você de repente quiser usar o Selective Color, você pega lá no Selective Color, vai mudando as cores. Ah, eu tenho aqui o vermelho, o que eu tenho que fazer no vermelho? Ah, eu tenho que acrescentar mais ciano para ele ficar mais parecido com o que eu quero, eu tenho que tirar ciano, o que eu tenho que fazer? Então você poderia fazer tudo isso. Mas eu não uso assim, eu uso um método que eu chamo de layers auxiliares. Então eu vou criar layers que são auxiliares, eles não vão aparecer na minha composição final, ou seja, esses layers eles vão funcionar temporariamente para eu poder fazer o ajuste de cor e de sombra e também se você quiser fazer de saturação, então são três possibilidades. Eu vou mostrar primeiro só o de cor para vocês e o de sombra de uma maneira bem básica e depois a gente vai passar para outras possibilidades. Então e daí e aí vocês, conforme a gente for seguindo, eu vou mostrando as outras opções para vocês. Então eu tenho essas três coisas que eu preciso para ajustar um elemento dentro de uma iluminação que já existe. Eu preciso ajustar as cores, eu preciso ajustar a saturação e eu preciso ajustar os brilhos e as sombras. Então, se eu não ajustar essas três coisas, o objeto não fica corretamente incluído dentro dessa cena. Então, ele vai ficar sempre com essa cara aqui de que que não pertence a esse lugar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um layer de uma cor sólida. Pode ser a cor que você quiser, tá? Eu vou criar ele aqui vermelho, tá? Então, vou botar vermelhão gigante aqui. Tudo bem? E eu vou mudar esse modo aqui, esse modo de mesclagem desse layer para saturação. Então, quando eu mudo esse modo para saturação, ele deixa muito evidente quais são as cores que estão em excesso no meu material. Então, por exemplo, aqui eu consigo perceber que a cor do quadro é muito diferente esse branco do quadro, por exemplo, é muito diferente do branco da parede. Então essa é a coisa que eu preciso fazer. O que eu tenho que fazer aqui para poder acertar essa cor que está aqui no quadro com a cor que eu tenho na parede? Então esse layer de saturação, esse layer de cor sólida no modo saturação, ele me informa quais as diferenças de cor que eu tenho do meu objeto pro objeto onde ele está sendo inserido. Então, para eu fazer esse acerto aqui, por exemplo, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou clicar aqui no layer de baixo temporariamente, só para eu poder selecionar um ajuste de curvas, tá? Então aqui, isso aqui é um layer de ajuste de curvas. Eu não quero que esse ajuste de curvas interfira no meu quadro e na minha imagem. Eu quero que ele interfira apenas no meu quadro. Então, para isso, você clica nesse botãozinho que está aqui, ó. Esse botãozinho, ele diz para você que você vai essa curva só vai ser utilizada na linha que está abaixo dela. Tá vendo? Olha, esse botãozinho que está aqui, ó. Tá bom? Então, ó, tá vendo? Ele faz uma setinha que ele diz que a curvas agora vai ser aplicada somente no quadro. Legal. Então, se eu tenho um excesso de vermelho aqui e eu não quero esse excesso de vermelho, eu quero que essa cor fique mais parecida com essa que está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Lá na minha curvas, eu vou selecionar o vermelho e eu vou fazer o que? Vou sair clicando, abrindo aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou para frente, vou para trás, vou para os lados. O que eu tenho que fazer aqui? Né? Vou aqui tá bom? Então, volta para baixo, aqui tá bom? Então, como é que eu vou saber exatamente onde eu tenho que ir? Então, olha, o jeito mais fácil é você pegar essa mãozinha que está aqui, clicar em cima da cor que você quer ajustar, e eu quero ajustar o branco. Então, clica em cima da cor que eu quero ajustar. Se você subir um pouquinho, ele está ficando cada vez mais vermelho. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique menos vermelho. Então, eu vou descendo, vou descendo, vou descendo, vou descendo. A hora que eu tiver parecido com a cor que eu quero, eu paro. Ó, tá ficando parecido. Ops, passei, fui muito. Fui muito, ó. Então, eu vou fazer de novo um pouquinho. Tirar esse ponto que está aqui. Eu vou clicar e segurar e vou descer um pouquinho. Aí, foi demais. Vou voltar um pouquinho aqui pela setinha aqui, ó, que o ajuste foi demais. Aqui. Olha como esse tom aqui é muito parecido com esse tom da parede. Só que eu não tive que fazer isso no olho. Eu acabei fazendo isso observando de uma maneira muito mais eficaz a diferença desta cor para aquela cor. Quando eu removo o meu layer auxiliar, eu vou ver que o quadro está muito melhor inserido no contexto da cor do que ele estava antes. Então vamos tirar o nosso layer auxiliar, que é clicando no olhinho aqui do lado desse layer auxiliar. Legal. Tá vendo? Então o quadro parece muito mais próximo da cor do objeto da onde ele está, da cena que ele está inserido, do que antes. Então qual que é a diferença aqui? A diferença é essa aqui, ó. Eu tinha isso bem avermelhado e agora coloquei de novo, eu tenho ele muito mais bem inserido. O problema é que isso ainda é muito claro para essa cena. Aqui seria bem fácil de resolver porque a diferença é muito pequena, e é fácil de perceber essa evidência. Mas você tem uma outra maneira de você fazer esse ajuste técnico, né? Eu estou chamando isso de ajuste técnico porque aqui eu não estou fazendo no achismo, eu estou fazendo de maneira técnica. Eu usei o layer auxiliar, aí o layer auxiliar fez a evidência para mim de onde estava com o problema, e aí através desse layer auxiliar, que foi um layer de curvas, né, eu chamei um layer de curvas aqui, eu fui na cor correspondente, que era o vermelho, e aí cliquei na cor exatamente pegando a mãozinha da onde eu estava com o problema, cliquei, segurei e abaixei. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa cor aqui e tentar abaixar um pouquinho mais ela, olha, não, alterou toda a minha imagem, deu problema. Então, não vou fazer isso, vou dar um Ctrl Z aqui para não ter problema. Então, se você quiser chegar o mais próximo, então não é idêntico, eu não vou conseguir limpar tudo isso, eu tenho que fazer a limpeza na maior parte da imagem. Quando eu fizer isso na maior parte da minha imagem, naturalmente, por causa do layer auxiliar, isso está muito amplificado, eu vou ver que a cor da imagem está muito mais parecida com o que eu quero. Então, como é que eu faço agora o acerto, por exemplo, da minha iluminação? O acerto de iluminação no Photoshop ele é feito por uma camada de ajuste chamada níveis ou levels. Tudo que é relacionado a brilho e sombra, a gente vem aqui no levels. Então aqui, no caso, como eu falei para vocês, é muito simples por causa da pouca diferença que eu tenho entre as duas coisas e eu não preciso me preocupar, o olho resolveria. Então eu quero deixar este branco um pouco mais escuro. É só você ver, não nesses sliders aqui de cima, mas nos sliders de baixo que determinam é, é, o nível de branco, ou seja, eu quero que o meu branco máximo não seja mais branco máximo, eu quero que ele seja acinzentado.
Tá? Então, tá vendo? Qual que é o problema que está acontecendo aqui? O problema que está acontecendo é que essa camada minha de níveis, ela está agindo sobre toda a minha imagem. Eu não quero isso. Então, eu clico aqui na setinha para baixo para dizer assim, olha, eu quero que isso só interfira na layer do quadro. Então, cliquei lá na layer do quadro. Aí eu vou puxar a minha setinha para baixo. Olha lá. Pronto. Deixou muito. Agora eu vou puxar a setinha para o lado esquerdo e dizer, olha, não quero mais que isso seja branco, branco. Eu quero que ele seja mais escuro, um pouquinho mais escuro. Pronto, se eu for demais, fica escuro demais. Se eu deixar aqui, está muito claro. Então, fazendo esse ajustezinho de maneira bem tranquila, um pouquinho menos do que isso, pronto. Eu tenho a inserção desse quadro no lugar muito mais correto, tá bom? Então essa é a maneira que você poderia fazer no olho. Se você não quiser fazer no olho, quiser fazer de outra maneira, então eu vou ensinar de outra maneira, de uma maneira mais técnica, tá bom? E aí você pode mexer tanto nos pretos quanto nos brancos com essa maneira um pouco mais técnica. Para fazer isso de maneira mais técnica, então você vai abrir uma camada de ajuste desse cara chamado threshold. O threshold, ele é geralmente um efeito, né? Ele é aplicado como um efeito, alguma coisa nesse sentido. E ele mostra, de uma maneira muito exagerada, os brilhos e as sombras. Então aqui, por exemplo, eu estou vendo tudo que está em brilho, né? Então tudo que está brancão aqui, ele está mostrando um monte de brilho. Então, se eu afastar, deixar indo para o lado direito, ele vai mostrando cada vez tudo que está mais claro, ele vai deixando em branco. Então, por exemplo, onde que está branco total na minha imagem quando eu chego tudo do lado esquerdo? Então, nada, né? Porque agora tá tudo, eu deixei ela toda escura, sem nenhum tipo de brilho. Então, conforme eu chegando, vou trazendo ele para o meu lado esquerdo, ele começa a mostrar algum tipo de brilho em algum lugar. Ó. Então, ó, aqui ele mostrou os lugares mais brancos da minha imagem. Tá vendo? Então, eu tenho uma luz que está aqui em cima desse objeto que está aqui, tá vendo? Ó? Então essa é a parte mais branca. Então o que, que o quadro tem que corresponder? Aquele miolo do quadro tem que corresponder à parede. Então o que, que acontece? Quando eu vou chegando para o lado aqui, eu percebo o seguinte, olha, já apareceu o meu quadro, ou seja, o branco do meu quadro já apareceu, mas a minha parede não apareceu nada. Então isso mostra claramente que tem um problema entre o branco do meu quadro e a minha parede. Poxa, não tinha que aparecer ao mesmo tempo? Se eles tivessem o mesmo tipo de branco, não apareceria ao mesmo tempo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar aqui nesse mínimo de branco, então vou deixar aparecer aqui, ó, vou trazer um pouquinho para dentro, até a hora que aparecer o meu quadro. Ó, repare que minha parede acabou de aparecer, né? Então vou voltar um pouquinho antes até, ó. E meu quadro já está lá, ó, bonitinho, mas esse quadro aqui não pode ficar todo branco assim antes de aparecer a parede. Então eu tenho que fazer esse quadro sumir aqui. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu níveis, vou puxar ele aqui, e aí eu vou dizer para ele assim, olha, eu tenho esse interior do quadro não pode aparecer, ele já está muito branco. Então eu vou puxar ele um pouco para dentro e fazer ele desaparecer. Pronto. Agora, isso parece do branco, ó, do quadro, está muito parecido com o branco da parede, que não está aparecendo nada. Volto no meu layer do threshold e continuo verificando se a incidência é muito grave, muito grande. Ó. Então, continua aparecendo. Ó. Olha como aqui a parte mais branca da minha parede já apareceu, mas meu quadro ainda não apareceu. Porque é natural que o meu quadro seja um pouquinho mais escuro que uma iluminação que está mais próxima da fonte de luz. Mas conforme vai chegando essa fonte de luz próximo do quadro, então é natural que o quadro comece a aparecer. Então até posso escurecer um pouquinho mais aqui com níveis, bem pouquinho, só para o meu quadro aparecer um pouquinho menos, calma. Aí. Aí não faz muito mais sentido com essa texturização e esse aparecimento de luz e sombra do que era antes. Então, maravilha. Agora eu vou remover o meu layer auxiliar, que é o layer de threshold. É um layer auxiliar. Olha como a fusão desse branco ficou muito mais próxima da parede do que ele era antes. Então, se você tirar o níveis, você vai ver que esse branco aqui está muito mais intenso do que ele era antes. A mesma coisa você vai fazer, você vai de novo colocar o threshold, e a mesma coisa você vai fazer, só que para os pretos. Então o que acontece? O branco está do lado direito, o preto está do lado esquerdo. Então eu vou lá, deixo tudo branco.
Então, a hora que aparecer as minhas primeiras sombras, eu vou ver onde elas estão. Quais são as partes mais escuras da imagem? Então, vamos observar as partes mais escuras. Eu vou chegando, vou pondo para o lado direito, vamos ver o que vai aparecer primeiro. Ó, é a planta, tá vendo? Então, olha, esse preto da planta não podia estar aparecendo antes do preto do meu quadro. Isso diz que aquela borda do meu quadro está um pouquinho clara demais. Então eu vou chamar o meu níveis de novo, mesma coisa, e vou fechar um pouquinho os meus pretos. Posso fechar um pouquinho ele por... Ó, tem que aparecer a bordinha do quadro. Tem que aparecer mais. Não apareceu ainda. Então vamos lá. Vou fechar por aqui um pouquinho. Ó, agora apareceu. Tá vendo? Melhor assim. Então consegui fazer aparecer. Agora está aparecendo junto o preto da borda do quadro e o preto da sombra da planta. Quando eu removo o meu layer auxiliar, que é o threshold, então agora isso faz muito mais sentido. Se você achar que está um pouco exagerado demais, você pode chamar o níveis e abrir um pouquinho mais o seu preto. Pronto. Mas agora isso parece muito mais inserido na cena do que ele era antes, que ele era muito lavado. Tá vendo? Esses pretos não faziam sentido em relação aos pretos que tinham na cena. Então você pode, mesmo assim, você sabe o que você tem que fazer. Então tudo que eu preciso fazer é chegar um pouquinho para o lado esquerdo, esse slider que está aqui, um pouquinho para o lado direito, e eu vou ter uma fusão de preto muito mais bem feita. Então isso está muito mais dentro da cena, na composição, do que estava antes. Se você tirar o layer de níveis, você vai ver que esse quadro tinha menor condição de estar aqui por causa da iluminação que ele tinha. Então os pretos e os brancos estavam errados. Agora eles estão mais corretos. E aqui, com as curvas, as minhas cores estavam erradas e inserindo as minhas curvas estão mais corretas. Bom, agora o que a gente vai fazer é acrescentar uma sombra. No Photoshop novo, a sombra é mais fácil de ser acrescentada, né? Eu posso acrescentar aqui no FX e acrescentar uma sombra. Tá vendo aqui? Drop Shadow. Então, com Drop Shadow, por que aqui é mais fácil? Porque aqui, sempre as sombras, elas têm dois tipos de sombra. Tem a sombra que fica logo no objeto que está do lado e uma sombra um pouquinho mais projetada. No Photoshop, se eu quiser puxar uma sombra projetada, é só eu clicar e segurar. Em vez de eu vir aqui e tentar colocar a distância aqui no braço, por aqui, puxa para lá, puxa para cá, não preciso fazer isso por aqui. Eu posso fazer direto aqui na imagem. Eu só clico seguro, arrasto para o lado e falo assim, olha, por que eu estou arrastando ela do lado esquerdo para o lado direito? Do lado direito para o lado esquerdo. Porque da onde está vindo a minha luz? A minha luz está vindo do lado direito para o lado esquerdo. Então, eu tenho que vir do lado direito para o lado esquerdo, a mesma coisa. Então, faz uma projetada. Ela vem um pouquinho de cima, então por isso ela cria essa sombra projetada um pouquinho maior. E você vai aumentar um pouquinho o tamanho dela para deixá-la mais suave, bem suave, tirar um pouquinho da opacidade para ela não ficar tão grande assim e pronto, agora você criou a sombra maior, aquela que projeta para fora do objeto, né? Então vou deixá-la menos evidente ainda. E agora, o que tem no Photoshop novo que é legal? Ele tem esse segundo recurso aqui, que é você aperta o mais no Drop Shadow e ele cria um segundo Drop Shadow, tá vendo? Um por cima do outro. Então esse que está por cima aqui, ó, agora os dois estão iguais, tá vendo? Estão iguais. Mas esse que está por cima aqui eu posso deixar ele menor, menos projetado, para ele ser uma sombra que sai logo depois do objeto que está ali. Então, olha, eu quero, ó, tá vendo aqui, ó? Eu não quero essa sombra aqui, eu quero que ela fique um pouquinho menor, eu quero que ela seja logo que está saindo aqui do objeto. Tá vendo? Bem pequenininho. Aqui. Joia. Assim vai ficar legal. Então tá bom. Então deixa aqui, porque cria um pouquinho maior. Deixa o spreadzinho voltar ao normal. Pronto, com essas duas sombras, com as duas configurações agora, uma com uma distância um pouco menor, ou a outra com a distância um pouco maior, uma com um tamanho grande, a outra com um tamanho menorzinho. E aí com essas duas sombras cria uma sombra um pouco mais realista. Você poderia fazer essa sombra de uma outra maneira. Você poderia fazer essa sombra do jeito que você quiser, mas esse é o jeito que aqui no Photoshop permite fazer esse quadro. Então, o que eu tinha antes era uma parede sem nada, não tinha a imagem, não tinha nada. Aí eu coloquei a imagem através do recorte, já está com a sombra aqui. Eu vou até tirar a sombra para a gente poder colocar por último. Então, eu tinha uma imagem bruta, crua, criei
primeiro, um layer de saturação enorme, então uma cor sólida no modo saturação para evidenciar como essa cor era diferente da parede. Em seguida, com esse layer ativo, eu peguei um layer de curvas para poder fazer o acerto da luz aqui por dentro. Aí remove, né, deixa aqui sem o layer de auxiliar. Aí fiz a mesma coisa usando o threshold para poder evidenciar os pretos e os brancos da minha imagem. Então vou chamar o threshold aqui de novo só para eu poder fazer uma alteraçãozinha nele para vocês poderem ver o restante da imagem. Então, e aí, a partir dessa incidência de brancos e pretos, eu chamei o níveis, e com o níveis eu consegui fazer o acerto das minhas luzes e das minhas sombras. E aí, por último, acrescentei um drop shadow, para a gente poder ter uma finalização e um pouco mais de realismo na cena. Tudo bem? Então essa foi a introdução à composição. A gente vai usar pra caramba isso daqui, porque esses layers auxiliares, porque para fazer composição e fazer depois o color matching, né? Isso aqui chama color matching, não é color grading, é color matching. Para fazer color match, você vai precisar entender um pouquinho desses layers auxiliares que eu acabei de criar, tá bom? Então essa foi a aula de hoje de color match, introdução a color matching. E aí vocês vão ter que fazer exatamente isso que eu acabei de fazer aqui. Fazer esta composição aqui, inserindo o quadro e fazendo através de layer auxiliar, fazendo através de máscara, recorte com a máscara, inserindo, fazer através de layer auxiliar a inserção e o acerto da luz e das cores para inserir esse quadro de uma maneira mais realista nessa parede. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Um abraço, até a próxima.